Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e neste vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês alguns fatores importantíssimos no entendimento dos pilares. Quando eu lancei aquele vídeo falando sobre as armaduras de pele ou de costela das vigas, que é aquela barrinha que fica ali exatamente no meio da viga, muita gente me perguntou como que isso funciona nos pilares. Mas e aí, quando a gente usa aquela barra, essas barras a mais, elas acabam ficando no meio aqui do pilar. Então, algumas pessoas me perguntaram se é o mesmo entendimento das vigas e se essas barras são realmente necessárias. Se você também tem essa dúvida, não deixe de acompanhar comigo. Roda a vinheta! Este vídeo de hoje vai ser bastante ilustrativo e para isso eu precisei correr atrás de isopor, cola, cortei isso tudo, colei, tudo isso para que vocês consigam entender da melhor forma possível. Então, desde já clique aí no joinha. Quando a gente fala de estruturas, nós precisamos pensar em lajes, vigas e pilares de uma maneira conjunta. E aí que entra uma verdadeira sinuca de bico. Para que você consiga lançar os pilares, você precisa saber mais ou menos como serão as suas vigas. E para que você consiga lançar essas vigas, você também precisa saber onde estão os pilares. Então é preciso fazer tudo isso aí de uma maneira simultânea e é aí que está o diferencial do grande projetista. Porque os computadores, eles evoluíram e eles são capazes de fazer quase tudo na obra de maneira automática. Só que o lançamento dos pilares e vigas, ainda o computador não conseguiu fazer de maneira automática. Então, se você entender alguns conceitos que eu vou passar para vocês agora, tenho certeza que isso será um grande diferencial. Antes, vamos entender como é que funciona o pilar de concreto armado. O concreto, como eu já expliquei para vocês, resiste muito bem à compressão, mas ele é muito fraco em resistir os esforços de tração. E o que acontece em um pilar? Sempre o pilar ele vai estar interligado com as vigas. E essas vigas vão gerar, através do momento fletor que elas recebem, elas vão transmitir este momento fletor para os pilares e isso vai sim gerar alguns esforços de tração e de torção nestes pilares. Então vamos entender isso aqui como se fosse um pilar. Então pensem bem, sempre quando eu tiver de alguma forma aí um esforço neste pilar que faça com que ele tenha uma tendência, por exemplo, de ir para este lado, percebam só este movimento que eu estou fazendo. Suponhamos que fosse uma viga que está deste lado e aí o pilar tende a balancear para cá. Então, se vocês observarem aí com bastante atenção, esta face aqui do pilar, ela vai tender a se afastar aqui da base. E esse processo aqui de afastamento vai gerar uma tração neste lado e, ao contrário, essa face deste outro lado vai estar sendo comprimida. Se a gente fizer o efeito contrário e alguma viga, por exemplo, puxar este pilar para cá, então percebam que essa face aqui, que tem uma tendência a se destacar, ela vai gerar uma tração e no lado oposto vai estar sendo comprimido. Então, sempre nesses casos aqui que aparecerem estes efeitos de tração, nós vamos precisar do nosso aço. Agora, importantíssimo isso que eu vou explicar para vocês aqui agora. Percebam que os pilares, na maioria dos casos, eles são retangulares. Claro que tem pilares quadrados, tem pilares redondos, mas a maioria deles são retangulares. Então, pensem aqui agora comigo um pouco. Este é o nosso pilar retangular. Nós temos essa dimensão bem mais larga do que essa outra dimensão. Neste caso aqui para vocês, isso aqui é o dobro disso aqui. Se o pilar estiver neste sentido e nós tivermos aqui uma viga ou qualquer tipo de outra coisa fazendo um esforço de tombamento para este lado, nós teremos aqui um braço de alavanca. Então, essa largura do pilar, a largura maior, vai ser o nosso braço de alavanca.
Então, como este lado tende a ser o apoio e a compressão, e este outro lado de cá, a tração, este é o nosso movimento, este aqui, a nossa largura, é o nosso braço de alavanca. O que acontece se a gente pegar este pilar e rotacionar, colocando agora a menor espessura para fazer o mesmo movimento de antes? Se vocês prestarem atenção, o nosso braço de alavanca ele vai cair para a metade, ou seja, o esforço que antes estava sendo resistido aqui, por exemplo, se a gente tinha aqui um pilar com 4 barras e nessa face que está tendo atração são 2 barras, só pelo fato da gente girar o pilar neste sentido e manter esse mesmo posicionamento aqui, para que a gente consiga resistir àquele mesmo esforço que antes eram com 2 barras, como a nossa alavanca que caiu agora pela metade, para compensar isso aí, a gente vai precisar do dobro de armadura neste lado daqui para resistir a estes esforços de tração. Ou seja, se a gente tem o pilar neste sentido, fazendo esse giro, quando a gente muda ele para este sentido, a gente gera uma necessidade, o dobro de armadura aqui, simplesmente por alterar o posicionamento deste pilar. Vou explicar para vocês agora detalhadamente as 3 principais situações reais que ocorrem nas obras. Então vamos lá, a primeira situação. Eu fiz aqui para vocês um esqueminha para vocês entenderem. E o que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse o nosso pilar. E este aqui é um pilar de canto. Então, se vocês observarem, tem uma viga saindo para este lado, uma viga para o outro lado e aqui está a nossa laje. Então, aqui está o nosso primeiro exemplo. E se vocês observarem aquilo que eu expliquei para vocês, vejam só, essa viga neste sentido aqui, observem que ela faz com que o nosso pilar tenha uma tendência de ir para este lado daqui, ó. Então, neste exemplo do pilar de canto, vocês vão perceberem que o nosso pilar vai tender tanto para este lado, puxado por esta viga, tanto para o outro lado de lá, puxado pela outra viga. Então, as nossas armaduras vão estar neste lado e neste lado agindo. Agora, vamos lá entender aquilo que eu expliquei para vocês. Aí que a gente tem que pensar. Se esse pilar nosso é retangular, qual é a melhor posição para a gente colocar? Seria a maior largura do pilar neste sentido ou a maior largura do pilar neste outro sentido? E a resposta é simples. Nós precisamos analisar esta laje daqui e analisar qual dessas 2 vigas vai gerar um maior efeito de tombamento neste pilar. Por exemplo, se a nossa laje estiver apoiada nesta viga de cá, com certeza o nosso pilar vai ter uma tendência muito maior de fazer este movimento do que de fazer este outro movimento. Então, quando a gente coloca essa espessura maior do pilar neste sentido, a gente economiza na armadura. Porque se a gente invertesse este exemplo aqui e nosso pilar ficasse tendendo para o lado do maior esforço, a gente precisaria de muito mais armadura no outro lado. Vou mostrar para vocês agora o segundo caso mais comum de se ocorrer, que é justamente nos pilares nas laterais da nossa edificação. Então eu tenho aqui 2 exemplos para mostrar para vocês de pilares que estão na lateral da nossa obra. Então observem aqui, ó, que tanto este pilar de cá tem uma viga saindo aqui ao centro e uma viga que passa direto nesta face do pilar. Então vamos entender este exemplo aqui, como é que ele vai funcionar. Como nós temos, observem só, neste sentido aqui, a viga passando direto, o efeito que nós observamos é mais ou menos que essas 2 vigas, elas se equilibram, por si só elas já se equilibram. Então o nosso pilar não tem muito uma tendência de fazer este balanço. Se a gente pega e faz a observação por este lado, nós temos a viga para um lado, só que para o outro nós não temos viga para garantir um melhor equilíbrio.
Então, o que acontece neste caso? O nosso pilar tem uma tendência muito grande em fazer isso aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, se o nosso principal efeito do pilar é fazer este movimento, o mais interessante é que a maior largura também acompanhe o lado do movimento, que é justamente este caso aqui. Observem que eu fiz um pilar aqui em um lado e outro pilar no outro sentido. Então, sempre que a gente tiver essa possibilidade, o ideal é que o nosso pilar esteja com a sua maior largura acompanhando a viga que vai gerar o tombamento. Porque, vejam bem, se a gente coloca o pilar assim, a gente consegue, por exemplo, fazer com que esse pilar passe nos cálculos com apenas 4 barras de aço. Se a gente coloca o pilar neste sentido, desfavorável, a largura está pequena, a condição da viga tende o pilar fazer este movimento, então bem provável que a gente vai ter, neste caso, que usar 6 barras ou 8 barras. Então, aí eu já respondo a pergunta de início deste vídeo. O caso dos pilares não tem nada a ver com o caso das vigas. Sempre que a gente tiver um pilar que tender a este movimento de tombamento, vamos sim ter que usar mais barras nessa face maior para compensar o movimento que está sendo criado em torno da menor espessura do pilar. O terceiro e último caso que eu vou explicar para vocês e que ocorre muito é esse arranjo aqui. São os pilares de centro. E os pilares de centro, observem bem que eles têm uma tendência a se equilibrar nos dois sentidos. Então, por isso que a gente diz que os pilares de centro são os que precisam de menos armadura. Eles basicamente, por si só, se vocês observarem aqui, ele já se autoequilibra, porque as cargas são equilibradas. São os casos que, teoricamente, a gente precisa de menos armadura. Observem só, quando eu pego um caso deste, que é um pilar de lateral, e tento manter ele de pé sozinho. Ele não fica, porque as cargas estão se desequilibrando. Vejam aqui também, ó, ele vai ter uma tendência a cair. E para que ele não caia, a gente tem que usar o artifício de pregar justamente a outra face com a nossa armadura. Para este exemplo aqui, eu vou utilizar alfinetes para vocês verem que quando a gente coloca estes alfinetes justamente nessa face que está tendo a tração e a gente solta, a gente consegue manter este equilíbrio. Então é justamente este aqui um dos papéis da armadura nos pilares. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí a lógica da coisa. Claro que para definir se quanto de aço você vai precisar, você vai ter que fazer os cálculos. Mas antes de fazer qualquer cálculo, você precisa entender as posições mais favoráveis para o seu pilar. Então, espero que vocês tenham entendido. E aí, vamos deixar esses dois casos aqui para que vocês fiquem bem claros. Se você consegue colocar, por exemplo, o pilar na condição favorável para ir contra este tombamento, bem provável que você consiga fazer isso com apenas 4 barras. Se você coloca o pilar numa condição desfavorável, é bem certo que você vai ter que acrescentar uma barrinha extra para compensar essa falta de espessura justamente na posição desfavorável. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Vejo vocês até a semana que vem. Ficou alguma dúvida? Coloque aí nos comentários. Fui!